29 de novembro, Café com Deus Pai. Em Jesus há esperança. Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Em nossa natureza humana há dias em que acordamos sobrecarregados por sentimentos desanimadores que tentam nos arrastar para baixo, afastando-nos do nosso verdadeiro propósito. As circunstâncias ao redor e as palavras que acabamos permitindo que tomem lugar em nosso coração podem nos levar à desmotivação. Contudo, Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, nos recorda diariamente que Ele é a nossa força e o autor da nossa vida. As oscilações emocionais são naturais do ser humano, influenciadas por humor, pensamentos, comportamentos e atitudes, mas elas podem impactar profundamente tanto a vida pessoal quanto a profissional. Muitas vezes nos encontramos distantes de nossa melhor versão, porque permitimos que as circunstâncias da vida nos paralisem. Lembro-me, ao longo da minha jornada, de ter ouvido pessoas duvidarem da minha capacidade, dizendo que eu não conseguiria, tentando me desmotivar. Minha realidade na época parecia confirmar essas palavras, mas Jesus tinha um plano diferente para a minha vida. Ele me permitiu ouvir suas verdades a meu respeito. E hoje, graças a isso, posso testemunhar o cumprimento de suas promessas. Este é um convite para que você reconheça a sua verdadeira força, que reside na fé e na certeza de que, independentemente das circunstâncias, há um propósito maior e um caminho de superação e esperança que só são encontrados ao nos entregarmos totalmente a Jesus e permitirmos assim que Ele transforme completamente a nossa vida. Não desista, tenha bom ânimo. A frase de hoje é: sem Jesus, a vida não faz nenhum sentido. Hoje é o dia 333 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 137 e a palavra-chave de hoje é superação. Não permita que as pessoas à sua volta digam a você que você não pode, que você não consegue, que não é para você, que é muito para você, que você está sonhando alto. As palavras das pessoas são apenas palavras. Não leve a sério nenhuma palavra que sai da boca de outra pessoa que, como você, tem limites e é mortal. Acredite naquilo que Deus fala a seu respeito. Ele tem boas palavras a seu respeito. Ele fala que Ele te formou à imagem e à semelhança dele. Você carrega uma parte da glória de Deus na sua vida. Você foi feito à imagem de Deus. Você foi feito à semelhança de Deus. O poder de criar, o poder de fazer coisas novas, o poder de aprender coisas novas, o poder de se reerguer, mesmo no meio do caos, do conflito, da calamidade, da tristeza, da angústia e da depressão, já está dentro de você. Mas talvez você não está percebendo, enxergando, porque as lentes
que atualmente você está usando para enxergar a vida estão sujas, manchadas pela poeira, pelas palavras que disseram a você. Não deixe que a sua visão, as lentes que você usa para ver o mundo, sejam as lentes das palavras das outras pessoas. Que você escute o que Jesus diz a seu respeito. Ele diz que você é amado, que você é amada, que ele tem planos novos para a sua vida, que ele quer receber você como filho, como filha dele. Ele quer dar salvação a você, a sua casa, a sua família. Ele quer mostrar novos caminhos, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novos resultados. Ele quer trazer mudança para a sua vida, para que você supere e vença aquilo que você pensa ou acha que não é possível mudar. Então, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele vai endireitar os seus caminhos. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito que não se apoie no seu entendimento, mas apoie-se em Deus, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se você colocar Deus em todos os seus caminhos, Ele vai corrigir a rota, Ele vai mostrar o caminho para que você encontre alegria, felicidade, satisfação, preenchimento, mudança. Portanto, acredite nele. Quero fazer um convite a você agora, que você faça uma oração comigo e receba a Jesus como seu Senhor. Ele, como seu Senhor, vai ajudar você a encontrar o melhor caminho para toda e qualquer situação, e que você também receba Ele como seu Salvador. A Bíblia fala que nós estamos carregados de pecados. Às vezes, dizemos um palavrão, ficamos com mágoa, ficamos com guerras, conflitos, contendas com as pessoas da família, ou às vezes com alguns vizinhos, ou às vezes com alguns colegas de trabalho, ou às vezes com os sócios, ou às vezes nos incomodamos com alguma coisa, às vezes vemos o que não deveríamos ver, imaginamos e cobiçamos o que não deveríamos cobiçar e nem mesmo imaginar, então estamos cheios de pecados. Você sabe que, se você fizer uma autoavaliação, você vai encontrar algumas coisas que você não gostaria que estivessem em você. Mas a Bíblia fala que Jesus entregou a vida para dar a salvação a todos nós. Se você recebê-lo agora em uma oração, ele vai entrar na sua vida, vai colocar o Espírito Santo em você, e com o Espírito Santo em você, você vai conseguir vencer os pecados, aprender coisas novas com Deus e ter um novo caminho próspero, abençoado, não sem batalhas, mas com força, fé e graça para vencer todas elas e chegar no final e ter a vida eterna morando para sempre com Deus, onde não haverá mais dor, onde haverá a plenitude da paz. Aceite Jesus agora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até chegar ao céu. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você se tornou filho, filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você,
e o seu nome foi registrado no céu, no livro da vida. Se você partir dessa vida em qualquer momento, você está com o seu nome lá, então você está com Deus. Procure uma igreja em que você se sinta bem e onde se pregue que todas as orações devem ser feitas a Jesus, porque Jesus está vivo. Ele ouve todas as orações e leva para o Pai. Você não precisa fazer nenhuma oração a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem, porque o Salmo 115, que é palavra de Deus, nos explica que as imagens, elas são feitas pelas mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos os que adoram a elas se tornarão como elas. Jesus está vivo. Ele ouve as suas orações, então ore exclusivamente para Jesus. Ele ouvirá e responderá. E o Espírito Santo em você vai colocar um aperto no seu coração e no seu peito quando você estiver por um caminho errado. Preste atenção ao que o Espírito Santo fala com você. Ele também, quando você orar e pedir direcionamento, vai dizer a você, com frases curtas no seu coração, siga por esse caminho, escute essa palavra, escute isso, preste atenção nisso. Ele pode falar através de sonhos, com começo, meio e fim, mostrando um caminho que você deve seguir. Ele pode falar por meio de uma mensagem como essa que você está escutando agora, trazendo um direcionamento a respeito de algum assunto na sua vida. Ele fala muito através da leitura da Bíblia. Comece a ler a Bíblia diariamente e nas leituras da Bíblia, você conhecendo as histórias, o Espírito Santo vai trazer à sua memória a palavra correta para cada momento certo. E também ele fala por meio de profetas. Quem são profetas? Pessoas como eu e você, mas que receberam uma graça divina de poderem trazer os recados de Deus para os irmãos. Eles podem chegar e dizer: Deus mandou eu dizer a você que você faça isso ou siga por aquele caminho. São pessoas que você nunca viu, não conhece, de repente Deus põe no seu caminho e a pessoa ora por você e ela diz: você está orando por isso, e a resposta que você precisa é essa. Você pode já ter tido essa experiência, pode nunca ter tido essa experiência, mas é possível. A Bíblia fala que Deus derrama esses dons sobre os homens, sobre os seres humanos. Então, você pode passar por essa experiência. Hoje é o dia 333 de 365, faltam 32 dias para o final do ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a fazerem todos os dias uma oração pelo final desse ano e também pelos 12 meses do próximo ano. Se você está nesse propósito, siga com força, orando todos os dias. Se você ainda não entrou nesse propósito, eu convido você a entrar nesse propósito hoje. O propósito é simples. Você deve fazer uma oração dizendo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida. Confirma a saúde, abençoa o meu trabalho, os meus estudos, a minha família, todos os meus negócios. Dá-me sabedoria e livramento e proteção nesse fim de ano. Que todas as festas de final de ano sejam abençoadas. Que o Senhor nos dê provisão naquilo que falta. Que o Senhor nos dê harmonia, amizade, alegria que vem de Deus. E que possamos também fazer o bem, ajudando aqueles que precisam de nós. Abençoa o próximo ano, os 12 meses. Que cada mês o Senhor venha trazer as suas bênçãos, essas bênçãos que pedimos agora. Ore dessa forma. Orações são sementes. Você ora agora e elas vão germinando nesse fim de ano e ao longo do próximo ano. Deus abençoe a sua vida.
Lembre-se que a palavra-chave de hoje é superação. Um outro ponto é que talvez a pessoa que fala coisas ruins a seu próprio respeito é você mesmo, é você mesma. Não faça isso. Olhe-se como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Tire do seu vocabulário aquelas frases: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como. Em Jesus, você pode todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Isaías, no capítulo 43, está escrito que quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará e a chama não arderá em você. Isso está dizendo que, mesmo que você esteja no meio de rios, cercado de todos os lados, quando você está com Deus, Deus mostra para você um caminho que você não viu. Ele pode colocar uma ponte para que você encontre a terra firme. Se você estiver no meio de muitas provas, no meio de um fogo que você não sabe como escapar, se sentindo sufocado, se sentindo sufocada, ele sabe onde está a porta da saída para dar a você alívio e solução. Olhe para cima. Lembre do Salmo 121. Eu olhei para cima. Eu elevei os meus olhos para os montes. E de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E esse Senhor, ele é o Senhor que criou os céus e a terra. Ora, aquele que criou os céus e a terra não sabe como resolver, como ajudar, como mostrar a porta da saída do meio desse fogo, no meio desse problema que você está? Certamente que ele sabe o caminho e ele mostrará o caminho quando você pedir a ele. Então, olhe para o céu. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos mostra que a nossa confiança não deve estar em nós mesmos e nem nas pessoas à nossa volta, e nós não devemos enxergar a vida com as nossas lentes, com a nossa visão limitada, olhando para o que está ao redor, as circunstâncias à nossa volta, porque o Senhor está nos céus. O Senhor está com a visão do alto, com a visão de cima, e o Senhor sabe onde está a ponte que nos tira do meio das águas e onde está a porta de saída do meio do fogo. O Senhor sabe como trazer a solução e o caminho certo. Então nós confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor visite cada filho e cada filha do Senhor agora, mostrando o caminho, a saída, o escape no meio da situação difícil, e que o Senhor dê uma nova visão a partir de agora que estamos encerrando esse ano, que o Senhor comece a trazer uma nova vida, uma nova visão, construindo um novo caminho na vida dos teus filhos e das tuas filhas, e que o próximo ano seja um ano de conhecimento do Senhor, revelação do teu Espírito Santo, compreensão nova das coisas do teu reino e também vida nova, com alegria, paz, provisão, sabedoria e compreensão das coisas do reino de Deus, para que possamos seguir sempre na tua direção e na tua vontade, porque a sua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela revela o caminho que nos leva para o bem que o Senhor preparou para todos os que confiam no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 137, como você está vendo aí na tela. Vamos ler o Salmo 137. Salmo 137 diz assim, versículo 1: Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. 2:
Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? O Salmo 137 é um salmo que foi escrito para expressar um momento de tristeza. O povo de Israel estava nesse momento como escravo na Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, matou uma grande parte da população e carregou o povo como escravo para a Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles tinham que trabalhar como escravos. E esse salmo aqui, nesses primeiros versículos, está dizendo isso. Veja o versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde as pessoas adoravam a Deus. Então ele está dizendo: nós estamos aqui nos rios da Babilônia e nós estamos sentados e estamos chorando com a lembrança do Monte Sião, com a lembrança da nossa cidade, que é Jerusalém. Versículo 2: Nos salgueiros que há no meio dela, no meio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas. As harpas são os livros com as canções, com as músicas que eles adoravam a Deus em Jerusalém. Então ele está dizendo: nesse lugar nós penduramos as nossas harpas. Nós não temos mais motivo de alegria. Versículo 3: Por quê? Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. O povo da Babilônia dizia para eles: cantem as músicas que vocês cantavam lá em Jerusalém. Nós queremos ouvir quais eram as músicas que vocês cantavam. E os que nos destruíram, que os alegrássemos. O povo da Babilônia pedia que eles, que estavam como escravos, cantassem para que eles ficassem alegres, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Agora vem o versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esse salmo fala justamente sobre a mensagem de hoje. Às vezes, você está numa situação que você não gostaria e você está pensando: como eu vou cantar? Eu olho ao meu redor e eu só vejo tristeza. Eu olho ao meu redor e eu só vejo uma situação que me desfavorece. O povo estava passando por isso. Agora veja aqui no versículo 5. Mas se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. O versículo 5 e 6 está dizendo: que eu nunca esqueça da minha cidade, que eu nunca esqueça de Jerusalém, que eu nunca esqueça que essa é a terra de onde eu vim, que isso é o que tem valor para mim. Esses versículos 5 e 6, numa aplicação diária, significam que eu não esqueça da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que todos aqueles que recebem a Jesus, um dia vão morar no céu, que será a Nova Jerusalém. Uma terra onde estaremos com muita paz, alegria e para sempre com Deus. Jerusalém representa também um lugar de oração. Eu posso estar cercado por situações difíceis do lado externo, mas no meu coração, nos meus pensamentos,
eu posso estar em oração, lembrando Deus está comigo. Isso que está ao meu redor logo passará. Eu sei que breve o Senhor me salvará e me trará paz, descanso, alegria, restauração, renovação, felicidade. Essa circunstância vai mudar. Então, que você esteja em Jerusalém, que dentro de você, você receba essa força que vem de Deus, que vem do Espírito Santo em você, que você não esteja preso, que você não esteja acorrentada pelas circunstâncias à sua volta de adversidade, mas que você esteja em Jerusalém. Jerusalém, para uma aplicação de hoje, é o lugar em que você se esconde em oração, falando com Deus. Agora, versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Edom era um povo que morava do lado de Jerusalém. A Bíblia conta que os filhos de Edom, no dia que a Babilônia invadiu Jerusalém, ficaram alegres com a desgraça do povo de Jerusalém. Então, aqui no versículo 7, ele está dizendo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Talvez existam pessoas que são como os filhos de Edom, seus vizinhos. A Bíblia conta que esses filhos de Edom, eles eram parentes dos israelitas. Os filhos de Edom eram descendentes de Esaú, que eram descendentes de Abraão também. Então, esse versículo 7, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, pode significar que às vezes existem até mesmo parentes à sua volta que torcem pelo seu mal, que quando viram você caindo em ruína, em uma situação difícil, disseram isso aqui: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Bateram palmas, torceram para sua queda, para sua desgraça. Mas Deus, ele se lembra disso. E é ele que vai ajudar você a se levantar. Não ligue, não se importe com o que estão dizendo. Como nós falamos no começo do vídeo, eles são apenas pessoas mortais, mas Deus é que tem a palavra final. E o versículo 8: Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Versículo 9: Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esses versículos 8 e 9 mostram que o povo de Israel estava tão carregado da opressão que eles guardaram algo ruim no coração. Veja que eles falaram assim: Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Versículo 9: Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Os versículos 8 e 9 terminam dizendo o seguinte: Tomara que vocês sofram o que vocês fizeram para nós. Feliz é aquele que fizer com vocês o que vocês fizeram de mal para nós. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Em outras palavras, que vocês que fizeram o mal para nós, recebam o mal também. Esses versículos 8 e 9 mostram um desabafo. Não é que o Salmo está dizendo: deseje o mal do seu próximo, deseje a vingança. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia no seu contexto. Então você precisa ler um versículo para que você diga que aquele versículo é palavra de Deus. É necessário que existam versículos que mostrem que Deus disse para fazer isso. E quando você lê a Bíblia como um todo, o livro de Mateus, no capítulo 5, ali no versículo 44, fala para perdoar os inimigos.
Então Jesus, ele deu uma ordem diferente. Mas por que esse texto está aqui? Porque o livro de Salmos é um livro que nos mostra, que nos revela como nós devemos adorar a Deus. E quando o salmista fala o que está no seu coração, ele está nos ensinando uma coisa. Quando você estiver com desejo de vingança, quando você estiver com mágoa, com ódio no coração, você deve confessar a Deus. Você deve dizer: Deus, o desejo que eu tenho é que peguem na cabeça dos filhos deles e deem nas pedras, porque eles nos levaram como escravos. A Bíblia conta que a Babilônia entrou em Jerusalém e mataram as crianças, mataram as mulheres, queimaram a cidade. Então, naturalmente, o povo de Israel estava com essa vontade, que peguem a Babilônia e façam a mesma coisa com eles, que peguem os filhos deles e batam na pedra com a cabeça deles, para que eles sofram o que nós estamos sofrendo. Muitas vezes, você vai sentir isso no coração. Peça a Deus: Deus, a minha vontade é essa. Me ajuda a perdoar, me ajuda a superar. Lembre que a palavra-chave de hoje é superação. Então, essa é a palavra do Salmo 137. É um salmo que fala sobre a saudade de voltar para Jerusalém, a vontade de estar em Jerusalém e o desabafo, dizendo que aqueles que nos fizeram mal sejam castigados e recebam aquilo que fizeram de mal para nós, que nos ensina que precisamos receber de Deus a força e a graça para conseguir perdoar aqueles que nos fazem o mal. É somente Deus que pode carregar o perdão e o coração ser recuperado, resgatado, limpo, renovado da dor que muitas vezes as pessoas causam a nós. E muitas vezes são, como diz o Salmo 137, os filhos de Edom, os parentes, às vezes as pessoas mais chegadas que fazem isso contra nós. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Guarde o Salmo 137 nessa parte aqui, ó, o versículo 5 e o versículo 6. Que você não se esqueça de estar em Jerusalém, onde Jerusalém representa o lugar em que você fala com Deus, em que você lembra dele, em que você recebe a força dele. Jerusalém aqui representa uma dimensão onde você fica acima das circunstâncias externas, onde você não olha para o que está ao seu redor, mas você olha para cima, porque é de cima que vem a sua resposta, saída e solução. Deus abençoe, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.